O licenciamento ambiental é a espinha dorsal da segurança jurídica para novos investimentos e a principal ferramenta técnica de proteção ecológica no Brasil. Com as mudanças propostas pela nova lei, o cenário regulatório passa por uma reformulação profunda para buscar celeridade. No entanto, é fundamental compreender como a flexibilização burocrática se sustenta juridicamente diante do rigor exigido pelas normas de proteção. Hoje, vamos conversar com o doutor em Direito Ambiental, Alexandre Burman, sobre os aspectos técnicos, operacionais e financeiros desse novo marco legal. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos falar sobre a nova lei de licenciamento ambiental e seus reflexos estritamente jurídicos e operacionais. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Renata? Prazer estar conversando contigo. Tudo jóia, muito bom mesmo. E, Alexandre, antes da gente começar, esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua formação, atuação profissional na Burman Advocacia Ambiental. Bom, como vocês podem ver, né? Estou aqui tomando um chimarrão, falando do Rio Grande do Sul, e desde o início, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu era procurador municipal, trabalhava com direito público e acabei me envolvendo em alguns cases de direito ambiental da prefeitura, e disso desenvolvi um trabalho, né, uma especialização acadêmica, especialização, mestrado e doutorado, justamente porque aquela área me atraiu, essa necessidade de solução dentro da administração pública, sem ter uma estrutura, sem ter pessoal especializado. E a partir disso, acabei fazendo todo um trabalho de especialização no ambiental, né, e nesse meio tempo, transitando entre consultorias, entre o poder público, aqui, em alguns anos, eu, inclusive, estive na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Eu fui coordenador de todo o licenciamento ambiental da Prefeitura e de toda a fiscalização ambiental da Prefeitura de Porto Alegre. Isso me trouxe uma experiência muito grande, né, esses dois lados do balcão, porque quando eu não estava nesse período de administração pública, eu estava trabalhando no meu escritório, né, na Burman Advocacia Ambiental, onde eu atendo produtor rural, empreendedor, cidadão, empresa, que está com eventuais problemas de algum tipo de demanda frente ao Ministério Público, frente ao próprio poder público, ou numa atuação preventiva, né, no caso de realização de licenciamento ambiental, consultoria jurídica, emissão de pareceres, e também para a própria administração pública. Eu presto algumas consultorias para a administração pública, para algumas prefeituras, seja realizando cursos de qualificação, seja também fazendo a atualização normativa dessas leis ambientais que a administração pública municipal e estadual, normalmente as áreas que eu especialmente trabalho, elas têm alguma demanda. Então, agora, considerando o assunto que a gente vai tratar, né, Renata, lei de licenciamento ambiental, municípios com bastante demanda, precisando atualizar suas normativas, adaptar as suas normativas, porque há uma necessidade de adequação com a Lei 15.190 e a estrutura que eles tinham no seu sistema local. Perfeito. E, Alexandre, tecnicamente, qual foi a principal ruptura que a nova lei ela traz em relação ao sistema que já estava consolidado, que é a resolução CONAMA 237 de 97 dispunha? Bom, eu penso que a ruptura ela é gradual, podemos dizer assim, né? Por mais que a gente pense que a nova lei, né, ou a lei geral, ela faz, digamos assim,
esse momento, esse marco temporal de interrupção da utilização da 237, da CONAMA 237, eu acho que desde a edição da Lei Complementar 140 de 2011, que regulamentou o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, estabelecendo especialmente a questão das competências para o licenciamento ambiental e também para a fiscalização, ali, naquele momento, me parece que há um primeiro passo, né, no sentido de estabelecer regras sobre o licenciamento ambiental. Ainda que a lei estivesse trabalhando com competências, ela acaba dando algumas pinceladas em relação ao processo de licenciamento, justamente porque a resolução 237 é uma resolução, e ela não tem, num primeiro momento, o mesmo alcance, a mesma força normativa de uma lei. Aí a Lei Complementar 140 fez essas primeiras pinceladas, primeiro organizou a competência, estabeleceu algumas nuances em relação ao licenciamento, e a Lei 15.190, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, complementa essa situação, não revogando, não alterando as competências. O primeiro ponto é não alterando as competências que foram estabelecidas na Lei Complementar 140, mas regulamentando em definitivo o licenciamento ambiental em nível nacional de uma forma que respeite o princípio da legalidade, com base numa lei, que antes era baseada na resolução. E isso acabava permitindo, e acabou acontecendo, né, que vários estados acabaram regulando o seu processo de licenciamento ambiental através de normas estaduais subsidiárias, e isso acabou gerando certos conflitos, né, certas divergências entre o que o estado do Rio Grande do Sul, o que o estado de São Paulo, o estado da Bahia regulamentava em relação ao licenciamento, e isso especialmente gerava insegurança jurídica para o empreendedor, por exemplo, que tinha dificuldade em compreender um sistema que funcionava no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e de repente ia lá para o Nordeste, para o Norte, para o Mato Grosso, e isso não funcionava da mesma forma, o sistema era um pouco diferente, né, ou bastante em determinadas situações. Então, a lei, eu acho que a grande ruptura que a lei traz é essa busca de padronização, de uniformização, ainda que alguns estados já tivessem esse tipo de alguns aspectos já implementados nos seus estados, mas de uma forma que você possa transitar em nosso país continental e nós termos uma melhor, uma maior segurança jurídica na condução dos processos de licenciamento. Perfeito. Isso que você falou da uniformização, eu acho que é super importante, né? Porque realmente, e isso ainda está no imaginário, né, dos empresários, de muita gente, porque você sabe que essa semana mesmo me veio um questionamento de uma determinada atividade. Essa atividade, eu vou precisar de licença aí no estado de São Paulo, porque eu estou em Minas e aqui eu não preciso. Então, se a CETESB precisar licenciar, eu não sei se eu mudo minha atividade para São Paulo. E realmente era dessa forma que funcionava até então, né? E muitas vezes até de uma forma injusta para algumas atividades. Então, eu acho que a questão da uniformização é super importante. A gente, talvez, né, quem está na área, tivesse uma expectativa de que as coisas fossem mais rápidas, mas pelo menos a minha percepção é que ainda estamos num processo, né, Alexandre? As coisas não mudaram, assim, não é porque a lei está aí, já está valendo, que de repente mudou a chave e novos procedimentos foram instituídos. Os órgãos também estão aprendendo a implementar, né, algumas novidades que a própria lei traz, ou mesmo uniformizar entendimentos. É isso mesmo, né? Exatamente. Eu vejo que é uma fase de adaptação, né? Faz parte desse processo. É uma norma que estabelece uma norma completa, podemos dizer assim, né? Até pelo próprio conceito, né, de lei geral. Então, ela estabelece todos os conceitos que fazem parte do licenciamento, né, no artigo 3º, isso é muito importante, conceitos que não estavam identificados preliminarmente, eles estão agora identificados
no texto da nova norma. E aí, dentro dessa, digamos assim, complexidade, né, de toda essa informação que está sendo repassada ao órgão ambiental, de novas tipologias, de novos procedimentos, de novos prazos, esse órgão precisa de um tempo de adaptação, de um tempo de maturação de lei. Nós mesmos estamos passando por essa maturação, né, de entender como vai funcionar, e esse momento é uma transição necessária, faz parte do processo, todos os órgãos se adaptando, todos os órgãos estabelecendo normativas complementares para poder fazer essa transição, essa adaptação. Veja que, por exemplo, o próprio estado do Rio Grande do Sul, né, parece que é uma mudança básica, né, mas era necessária, né, trocar a licença que era chamada de licença de regularização para uma licença corretiva, para se adequar ao termo da nova lei. Então, até essas mínimas alterações que são de nomenclatura, elas precisam ser feitas justamente para ter essa padronização. A única coisa que eu acho que a gente não pode, né, e isso serve para tudo, para todos os órgãos ambientais, é usar essa bengala da adaptação, né, essa justificativa da adaptação para não aplicação da lei. Ela tem que ser aplicada. Né? A gente entende que é um processo gradual, é um processo que até pode ser lento, mas a gente não pode usar essa justificativa para dizer, não, eu não, ainda estou esperando vir aqui um decreto, estou esperando vir isso, estou esperando vir aquilo, e aí a norma não vai ser implementada. A gente tem que dar um passo à frente, né, sabendo desse momento que é uma fase que a gente está passando e que eventualmente também, né, algumas coisas vão acontecer mediante tentativa e erro, né, acerto e erro. Algumas coisas vão funcionar, outras coisas não vão funcionar tanto, mas nós precisamos avançar. Eu trago como exemplo sempre aqui, o Estado do Rio Grande do Sul, na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que indica, o que regulamenta, podemos dizer assim, entre aspas, o licenciamento ambiental e as tipologias que são licenciadas, ela já foi alterada mais de 35 vezes, desde 2018 para cá. Ou seja, a gente vai adaptando, a gente vai adequando. Não tem como chegar a norma, né, e vir e ela vem pronta. Né, porque na hora da prática a gente vê que algumas coisas precisam ser ajustadas. Sim, perfeito. E uma das novidades, Alexandre, é a licença por adesão e compromisso, né? A LAC, que eu acho que também foi muito discutida, principalmente quem era contra aí a norma, né? A LAC, ela dispensa aí vistorias prévias, né? Na verdade, acho que eu queria até que você explicasse um pouquinho, mas o empreendedor, no primeiro momento, ele faz uma adesão e assina um compromisso com o órgão ambiental, né, falando, olha, minha atividade é essa, o risco é esse, meus mecanismos de mitigação são esses outros. E como que você vê a questão da aplicação da responsabilidade civil, né, objetiva, aqui no caso do direito ambiental, em caso de dano? Na verdade, esse tipo de responsabilidade, ele supriria a questão, esse medo que as pessoas têm da licença por adesão ao compromisso, ou não, a gente vai ter problema por conta desse sistema, né, até pensando um pouco no brasileiro, que muitas vezes né, a gente deixa para depois, não, eu só funciono se eu sou fiscalizado. Então, eu não sei se essa mudança também cultural precisa acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pontos, que eu acho que são pontos importantes da norma. Pois eu acho que existe uma certa preconceito, podemos dizer assim, né, ou pelo menos uma informação inadequada em relação à licença por adesão e compromisso, porque muita gente fala que agora é o autolicenciamento, né? Então a empresa, o empreendedor, ele vai lá e se autolicencia, quando não é uma verdade, né? A licença continuará sendo emitida pelo órgão ambiental competente,
obviamente dentro de uma perspectiva diferente, onde a licença, né, o processo, e a gente está falando da lei de licenciamento ambiental, que é uma lei que trata de processo, do processo de licenciamento. Então, estamos tratando do meio, né, e não do fim, que é a proteção ambiental. Claro que indiretamente a gente acaba tratando disso. Todas as restrições ambientais em relação a eu não posso destinar efluente fora do padrão, eu não posso fazer emissão atmosférica fora do padrão, não posso destinar resíduos sólidos fora do que está o regulamento, eu não posso intervir em área de preservação permanente, não posso cortar vegetação do estágio sucessional avançado e assim por diante. Tem diversas restrições. Essas restrições, elas continuam existindo e existem com base em leis já estabelecidas no nosso sistema normativo que não vão mudar com base na lei de licenciamento ambiental. Então, a lei que restringe, as leis, as normas que restringem, não mudam se a licença é por adesão e compromisso, se é uma licença unificada, se é uma licença ambiental única, se é um procedimento trifásico, LP, LL, não vai mudar em absolutamente nada. O que muda na LAC é esse momento de concessão da licença. Parte-se de uma premissa em que o órgão ambiental define as atividades que são estabelecidas por licença ambiental e compromisso, sabe quais são as atividades, sabe quais são os riscos, sabe quais são os problemas que essa atividade vai enfrentar e já estabelece previamente os condicionantes dessa licença ambiental. Então, vou instalar determinado empreendimento, esse empreendimento já está mapeado, esse empreendimento já se sabe como ele vai ser feito, então, quando esse tipo de empreendimento vai ser instalado em determinado local, ele vai cumprir A, B, C, D, eles condicionantes que já estão previamente determinadas, né, pelo órgão ambiental competente. E aí, o empreendedor apresenta todos esses estudos ambientais, apresenta uma declaração de conformidade, o responsável técnico assume essa responsabilidade, a importância do responsável técnico, né, de assumir essa responsabilidade, responsável técnico qualificado, que vai dizer que aquela atividade está regular, que está cumprindo com todos os requisitos para a obtenção da licença ambiental, e a licença vai ser emitida de uma forma praticamente automática, né? O órgão ambiental emite aquela licença e aí vamos ter fiscalização posterior, obviamente considerando o volume, e a própria lei diz isso, né, por amostragem, porque a gente não vai ter como fiscalizar, e isso não acontece hoje, né? Independente do tipo de licença, o órgão ambiental não fiscaliza as suas 1.000, 2.000, 5.000 licenças que são emitidas. Ele recebe demanda, seja por denúncia ambiental, seja por uma rotina de fiscalização que ele tem, que determinados empreendimentos ele vai fazer a fiscalização, ou, como no caso, por amostragem, dali dos 100 empreendimentos daquele tipo de atividade, eu vou escolher 5, 6, 10, 20 e vou fazer aquela fiscalização. Então, eu acredito que exista um pouco de desinformação em relação a essa licença ambiental de adesão e compromisso, né, que já era utilizada em vários estados já utilizavam esse modelo de adesão e compromisso, e o próprio STF e o próprio governo federal, Poder Executivo, que vetou parcialmente aspectos da lei, ele não é contra a licença ambiental por adesão e compromisso. A grande, digamos assim, celeuma em relação à licença por adesão e compromisso é em relação ao impacto e porte das atividades, né? Porque licença ambiental por adesão e compromisso para atividades de pequeno porte e baixo impacto ambiental, em situações anteriores, dentro de outro contexto, o STF, em ADINs que questionavam essa lei, disse: é constitucional, não tem problema nenhum de ter uma licença por adesão e compromisso. Agora, o STF questionou, dizendo: olha, quando a licença ela ultrapassa determinado porte, ultrapassa determinado impacto, aí pode ser considerado que exista uma proteção insuficiente, né? E aí ele declarou inconstitucional. Claro que eu estou falando de uma realidade anterior à lei geral, ainda que o STF tenha enfrentado o mérito de determinadas situações, mas ele não disse que a licença por adesão era inconstitucional. Ele disse que, em determinadas atividades,
essa licença geraria uma proteção insuficiente e mereceria uma interpretação conforme a Constituição. Então não tem... E o próprio governo, né, quando ele vetou, o Poder Executivo, quando vetou, ele disse: não somos contra a licença por adesão e compromisso, somos contra porte impacto médio. O porte médio, isso especialmente, né? Porque aí aumenta efetivamente o alcance desse tipo de licenciamento ambiental. Responsabilidade, Renata, não muda, né? O tipo de licença que está sendo concedido para atividade, se com licença, sem licença, né, se o empreendedor causar determinado dano ambiental, ele for autor por ação ou omissão, e se existir nexo de causalidade entre, né, relação entre o dano que ocorreu e a sua atividade, ele vai ser responsabilizado, seja com licença por adesão, seja com licença única, seja sem licença, ele vai acabar sendo responsabilizado. Perfeito. E, Alexandre, tem algum tipo de atividade, né? Ou assim, quais são os critérios técnicos que ficaram definidos no texto legal para que uma atividade ela seja enquadrada como isenta do licenciamento ambiental? Esse é um outro ponto bastante problemático, não, ou criticado, né, e inclusive faz parte das ações de inconstitucionalidade em relação, especialmente, às atividades indicadas lá no artigo 8º e no artigo 9º da Lei de Licenciamento, que são as atividades consideradas como não sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, o governo, o Poder Executivo, o Legislativo, especialmente nesse caso, né, ele entendeu, através das sugestões, indicações dos determinados setores da economia, né, porque o agro, de alguma forma, especialmente no artigo 9º, ele tem as atividades que não estão sujeitas ao licenciamento ambiental, e no artigo 8º, o legislador entendeu que algumas atividades não são sujeitas a esse tipo de licenciamento. Então, tem vários tipos de atividades, né? Algumas de caráter, vamos dizer assim, genérico. Não precisa de licenciamento ambiental para situações em que está ocorrendo um desastre. Porque talvez, né? Porque a situação é emergencial, precisa ter uma necessidade de uma resposta muito mais rápida. Não tem necessidade de licenciamento para as atividades militares. Bom, isso é uma opção do legislador, dizer que as atividades militares não são passíveis de licenciamento ambiental. Não tem necessidade ou não são sujeitas ao licenciamento ambiental os pontos de entrega voluntária vinculados à logística reversa. Opção do legislador, né, estipular um mecanismo de facilitação da logística reversa. Então, existem atividades que foram elencadas, assim como ali no agro, né, pecuária extensiva, que não são sujeitos ao licenciamento ambiental, as culturas agrícolas não são sujeitas ao licenciamento, obviamente respeitados determinados requisitos, né, no agro, especialmente a necessidade de ter o cadastro ambiental rural encaminhado, né? Ele não precisa estar homologado, ele precisa estar em validação, pelo menos, ele tem que estar validado ou em processo de validação, com a regularização, né, das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, todas essas condições que o agro, que são exigidas da propriedade rural, elas têm que ser respeitadas, e também que quando esses empreendimentos estejam sendo implementados mesmo não sujeitos à licença ambiental, eles vão ter que apresentar um relatório das atividades ao órgão ambiental para dizer, olha, eu estou cumprindo a regra, porque não é porque a atividade é dispensada que ela não tenha que cumprir as regras mínimas de proteção ambiental. Como disse, eu estava citando anteriormente, né, Renata? Não é porque eu estou dispensado de licenciamento que eu vou poder intervir numa APP sem autorização. Não é porque eu estou sem licenciamento, que eu estou dispensado de licenciamento, que eu vou
pegar o resíduo e jogar num curso d'água. Isso aí continua proibido. É que a gente está acostumado, né, ou a sociedade, os operadores da área ambiental, ficaram muito acostumados a vincular o que pode e o que não pode vinculado a um documento específico, que é a licença. Quando determinadas atividades não estão sendo licenciadas, não estão sendo sujeitas, mas as obrigações de respeito à normativa ambiental continuam existindo. Tem críticas, né? Acho que o STF também, em outros momentos, já julgou, como disse no caso da LAC, como vou ratificar no caso da dispensa, né? O STF já disse que dispensa indicada em norma, em lei, né, detalhamento de dispensa, é inconstitucional. Ele enfrentou o mérito. Primeiro, em certos casos, ele disse: não tem uma norma geral, né, o Estado está suprimindo, né, está intervindo de forma subsidiária numa regra geral que não estava previsto na CONAMA, essa questão da dispensa. Bom, estamos num outro contexto. Temos lei geral agora, então esse argumento cai por terra. Mas outro argumento que o STF jogou em relação à dispensa é o que comentamos em relação à LAC. A dispensa poderia gerar uma proteção insuficiente ao meio ambiente. Isso é um argumento de mérito. Então, podemos entender que o STF vai declarar inconstitucional as dispensas? Não. Eu não entendo dessa forma. Não posso ser categórico. Vejo que existe um contexto diferente. O legislador estabeleceu critérios de dispensa, assim como a Lei 12.651, que é a do Código Florestal de 2012, ela disse, por exemplo, quais são as atividades que são de baixo impacto ambiental, né, e poderiam ter intervenção. Então, ele relacionou também atividades passíveis ou como de baixo impacto ambiental. Então, eu vejo um cenário diferente. Não posso categoricamente afirmar que essas atividades questionadas no STF serão declaradas inconstitucionais, porque temos um contexto bastante diferente, e o contexto inicial é que o ministro relator Alexandre de Moraes, ele não suspendeu a eficácia de nenhum dispositivo da lei. A Lei Geral de Licenciamento está plenamente válida nos termos que ela foi publicada, com os vetos que depois foram derrubados pelo Congresso. Perfeito. Eu acho que o brasileiro, né, a gente está muito pautado ainda naquela cultura do comando e controle, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar também um pouco esse entendimento e passar a valorizar um pouco mais, né, as boas ações, a boa fé por parte das empresas, né? É um pouco de tudo que você disse. A gente precisa talvez desburocratizar um pouco as atividades, até para ter um ganho mais efetivo, talvez de proteção, né, Alexandre? Porque você que já trabalhou dentro de órgão ambiental, às vezes os órgãos eles ficam muito preocupados em atividades mais burocráticas e que às vezes acaba não sobrando muito tempo para uma fiscalização de forma mais racional, mais direcionada, que de fato faça sentido para uma proteção ambiental, né? Então, não sei, pelo menos às vezes eu escuto isso das pessoas que trabalham dentro dos órgãos, né? E o comando e controle ele não vai parar, né? Vai continuar. Eu acho que até nesse momento, eu acho que até a lei de licenciamento ela vai ao encontro dessa linha de raciocínio, porque ainda que tire, entre aspas, né, um pouco de peso do licenciamento ambiental, ele remete para a fiscalização. Bom, sim, não vamos fazer a vistoria prévia, mas vamos fazer uma vistoria posterior. Então, continua, acho que em momentos diferentes. E isso que acho que traz um reforço à fiscalização, né, e eu acho isso extremamente importante. Na minha visão, os principais acidentes ambientais do país, né? Mariana, Brumadinho, e o caso lá, por exemplo, de Maceió, onde a exploração de minerais dentro da cidade causou o afundamento de bairros lá, comunidades
que tiveram que sair de suas casas, todos esses eram processos, atividades plenamente regulares e licenciadas. Então não teve nenhum problema no licenciamento. O que não tinha dentro desse processo era uma fiscalização adequada. A fiscalização falhou, né? Vamos pegar assim, se a gente pode resumir o contexto, e aí gerou o problema posterior. Então, comando e controle vai se mudar bastante. O que, para mim, me parece, acho que além da fiscalização, que vai mudar bastante, né, talvez uma premissa de responsabilização, né, de aumento da responsabilidade, que já existia, mas acho que de uma forma mais categórica, de uma forma expressa, do técnico, né? Do técnico que participa do processo de licenciamento ambiental. Ele sempre emitiu a sua anotação de responsabilidade técnica, né, a sua declaração de responsabilidade, mas agora, né, como a vistoria eventualmente não ocorre, né, o licenciamento é dispensado, a licença é simplificada, ele tem um papel extremamente relevante nesse contexto. Então, cabe, né, ao empreendedor se cercar de profissionais qualificados, né, profissionais técnicos qualificados, profissionais jurídicos qualificados, para poder auxiliá-los nesse processo de licenciamento. Perfeito. Porque até então, né, o que a gente via, a assinatura, né, e o recolhimento de uma ART não valia na prática, de fato, né, e isso realmente passa a ter um peso maior. E uma outra questão, Alexandre, é a questão das condicionantes, né? A gente sempre viu muito na prática algumas condicionantes dentro das licenças ali de operação das atividades que não tinham muita relação direta com os impactos do empreendimento. E na prática, agora na lei, a gente tem a exclusão, né, expressa, ou melhor, a indicação expressa de que a condicionante ela precisa fazer sentido em relação àquela atividade, àquela operação. No seu entendimento, né, essa menção, ela acaba reduzindo, de fato, custos de transação real, né, o custo aí financeiro das empresas? Você acha que melhora? Porque, assim, você também já deve ter visto, né, inúmeras vezes, mas às vezes até obrigações do próprio órgão de equipamentos para um monitoramento, uma determinada região, uma determinada cidade, isso era solicitado dentro de uma condicionante. Eu falei, mas por que eu tenho que, né, arcar com eu já tenho aqui monitoramento X, o Y, tenho mais isso, ainda vou ter que pagar para o município, para o estado, ter mais tantos pontos ali de monitoramento para ele, né? Então, sempre foram questionamentos que acho que a gente recebeu muito ao longo do tempo. Como que você vê isso agora com essa nova lei? Eu vejo de uma forma bastante positiva, Renata, porque efetivamente alguns excessos ocorreram durante os processos de licenciamento, no sentido dessas compensações ambientais que eram exigidas dos empreendedores e que não guardavam nenhuma relação com o empreendimento. Então, tem que construir um posto de saúde porque está sendo implementado um shopping center na região, né? É aquela deficiência, e a própria lei vai nesse sentido, né? Ela traz essa linha de que as compensações, as indicações dos condicionantes ambientais, elas não podem ser utilizadas para suprir a deficiência do serviço público que deveria ser implementado pela administração. Isso eu vejo como um ponto extremamente positivo, né? Primeiro, condicionantes que previnam, né, numa ordem de importância, previnam impactos, mitiguem impactos e depois compensem esses impactos, né? Temos uma ordem estabelecida na normativa, e depois que essas condicionantes que sejam estabelecidas aguardem relação entre empreendimento, né, e a intervenção, o impacto que esteja ocorrendo, que não estejam
digamos assim, ali para suprir uma demanda do poder público. Claro, né, que, por exemplo, eu usei esse exemplo do shopping center. Um posto de saúde não tem absolutamente nada a ver com o empreendimento. Né? Não tem nada a ver. Agora, por exemplo, construir pontos de transporte público no entorno do local, né? Eventualmente fazer um alargamento da via para que possa ali não ter um problema de engarrafamento na área de estacionamento. Né? Aí algumas situações guardam relação com o empreendimento, têm o nexo de causalidade e vão continuar sendo exigidas. O grande, talvez, objetivo disso, né, é evitar excesso e evitar a subjetividade, né, que ocorria pelo órgão ambiental de não ter critério nenhum em relação às condicionantes e aí tirar, né, a possibilidade, né, de uma eventual compensação, seja em bens, seja pecuniária, seja em execução de serviços, que o poder público não estava conseguindo suportar. Então eu vejo com bastante, pelo menos na teoria, né, Renato? Estamos vendo na teoria, né? Está na lei, né? Vamos ver como é que isso aí vai ser implementado ali na prática. Pelo menos agora o empreendedor vai ter uma base legal para poder discutir, né? E vou pegar o gancho, né, disso, que é uma coisa muito importante que existia informalmente ou nas leis estaduais e municipais, que é a possibilidade da revisão da condicionante, né, que a lei geral fala. Ela fala, a condicionante não tem relação com o empreendimento, foi aquele copia-cola que foi encaminhada dentro da licença, né, ou apareceu uma nova tecnologia que eu estou implementando dentro desse meu empreendimento, eu posso pedir a revisão da condicionante. Isso é importante porque antes a gente ficava em determinadas situações, determinadas órgãos ficavam meio congelado, né? Emitiu a licença, eu só vou poder revisar, conversar, dialogar com essa licença daqui a 5 anos, quando for o momento de renovação. Não, essa renovação, né, ela pode ocorrer a qualquer momento, e se eu tiver discordância com alguma coisa, eu posso pedir a revisão de forma imediata, e a lei, nesse sentido, ela é muito positiva ao expressamente declarar isso. Perfeito. Um outro ponto, Alexandre, é a questão da dispensa de certidões municipais, né, de uso do solo, no ato ali do protocolo do licenciamento ambiental. Isso, né, ele acaba otimizando o processo como um todo. Eu acho que é uma discussão bastante grande, né, porque tem gente que fala, mas com isso talvez eu vou ter instalação de atividades em local no município que não poderia ser instalada. Como que você vê essa questão de uma eventual transferência de um passivo jurídico para o futuro? Eu não sei se, de repente, cai na questão que você mesmo colocou do empreendedor ter uma equipe técnica, né, tanto técnica quanto jurídica, competente para fazer o trabalho e analisar. Eu acho que facilita o fato de você não ter a necessidade de apresentar essa certidão de uso do solo. Eu acho que tudo que puder desburocratizar vai facilitar, mas como que você vê essa questão aí desse passivo que, de repente, a gente pode estar postergando eventuais discussões, né, junto ao Ministério Público, discussões judiciais e etc.? Eu acho que é uma questão delicada, Renata, assim, e eu considero, podemos dizer, os argumentos para ambos os lados, né? Entendo perfeitamente os argumentos de ambos os lados. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que separar, eu acho que é importante, e talvez as pessoas não tenham se apercebido disso, que esse tipo de exigência da certidão ele faz muito sentido, né, pelo menos como justificativa, dentro de um processo de licenciamento feito pelo órgão estadual. Né? Quando o Estado, né, o órgão ambiental estadual, CETESB, São Paulo, FEPAM, Rio Grande do Sul,
IMA Santa Catarina, IDEMA Rio Grande do Norte, que está fazendo licenciamento ambiental, ele está recebendo uma atividade, ele não tem conhecimento da ocupação de uso do solo lá no município. Para mim, quando o licenciamento é municipal, né, não faz o menor sentido uma exigência dessas, porque é uma exigência que o município está pedindo de um documento do próprio município. Então, isso para mim, aí assim, é burocracia nível hard, né, extremo. Porque mas os órgãos não se conversem. Bom, então vão ter que conversar, né? Vão ter que se dialogar entre si, né? Vão ter que ir numa sala do outro, atravessar a rua, ter um sistema eletrônico, que a lei fala disso, né? Sistemas eletrônicos que conversem, que dialoguem com os demais sistemas. Primeira situação. Segunda situação, essa certidão de uso do solo, que é uma mera declaração que a atividade pode ser instalada em determinado local, ela pode ser importante para o órgão ambiental estadual saber onde a atividade pode ou não pode ser implementada, mas ela era utilizada como uma espécie de barganha por muitas prefeituras que exigiam, e aí com o link com a questão anterior, compensações ambientais para que aquela certidão fosse emitida, né? Sabendo que determinado empreendimento de grande porte ia se instalar no local, sabendo que essa compensação que essas condicionantes seriam discutidas em nível estadual, e isso não geraria nenhum reflexo ao determinado município, eles utilizavam essa certidão como uma espécie de licença social, né? Vou te dar a certidão aqui, né? Mas vamos fazer uma compensação ali, tu faz um investimento na cidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E quando isso não acontecia, o município segurava a emissão da certidão e bloqueava a continuidade do empreendimento. Então, assim, eu acho que muito por conta disso, muito também por conta da lei anterior, que já falava, lei de liberdade econômica, que falava de alguma forma que não seriam exigidas certidões sem ter uma base legal, né? Certidões municipais ou certidões de declaração sem ter uma base legal. Eu acho que vai nessa linha de desburocratização, né? Eu acho que também faz parte de um processo de adaptação, porque, infelizmente, nós temos exemplos, né? O empreendedor que busca a irregularidade ou que não está muito preocupado com isso, e eu tenho casos específicos disso, né? De disputas de territorialidade entre empreendimentos, por exemplo, empreendedor fazendo um loteamento em cima de uma área que tem estudo de mineração e ele não podia fazer aquilo ali, né? Bom, e agora? Agora nós temos conflito de interesses, né, de atividades econômicas, ainda que a mineração tenha um interesse nacional, reconhecidamente nacional, o empreendimento está sendo implantado e houve algum tipo de burla ali no processo de implantação desse empreendimento. Então, acho que passa por um momento de adaptação, né? A certidão de uso do solo, ela tem o seu valor, digamos assim, mas ela não pode ser utilizada ou não poderia ser utilizada com esse fim burocrático que acabou sendo, e de alguma forma ela foi excluída dentro desse contexto por conta disso. E, assim, né, o que mais me importa, e eu sou muito pragmático, Renata, que nesse momento o que eu estou vendo, o que eu estou notando é que os órgãos ambientais estão aderindo a esse processo, né? CETESB, São Paulo, FEPAM, Rio Grande do Sul, estão dizendo, olha, processo de licenciamento aqui do órgão não precisa de certidão, porque a lei geral está dizendo isso. Então vamos seguir o processo. Acho que passa por uma fase de adaptação, a gente não pode ser ingênuo, né? Como eu vi nos debates aqui do evento que a UBA fez aqui no Rio Grande do Sul, dos técnicos dos órgãos ambientais, mas eles vão implantar. Sim, eu não posso ser ingênuo a imaginar que determinado empreendedor vai burlar eventualmente essa inexigência que se tem, essa não mais necessidade de certidão para jogar um empreendimento em determinado local. Agora ele vai saber as consequências e aí vai passar por um processo de fiscalização, vai passar por um outro processo
que sai do licenciamento, né, que eu sempre falo isso, que é a obtenção do alvará de funcionamento desse empreendimento. O cara vai pedir, quando o cara vai pedir uma certidão ou vai pedir o alvará de construção para a realização da obra da prefeitura, a prefeitura tem que fazer esse bloqueio de forma imediata. E isso também gerava um peso para o licenciamento ambiental, né? Então, acho que os outros órgãos aí têm que acabar, os outros setores da administração têm que acabar dialogando, e nesse ponto eu acho extremamente positivo que a certidão de uso do solo saia do licenciamento para tirar um pouco do peso do licenciamento e que outros órgãos que façam essa avaliação que é de caráter urbanístico façam essa avaliação. Perfeito. E, Alexandre, operacionalmente, né? Quais são os maiores desafios técnicos que os órgãos ambientais eles devem ter para cumprir esses novos prazos que a lei trouxe, né, e que instituem o deferimento tácito? Porque esse era um grande problema que a gente sempre vivenciou, né? Às vezes você entrava com um pedido de solicitação de licenciamento e o processo aí se arrastava por anos, anos e anos. E agora existem alguns prazos. Já houve tentativa de institucionalização de prazos no passado, mas realmente agora, como uma norma federal, a gente tem a questão desses prazos. Quais serão as dificuldades, no seu ponto de vista, aí, que, né, pensando agora do lado do órgão ambiental, quais serão essas dificuldades que eles vão enfrentar? Olha, Renata, eu acho que dificuldades, elas, a principal dificuldade, eu acho que aí em caráter nacional, obviamente, órgãos ambientais que estão mais preparados, estão mais avançados, talvez não sintam tanto essa dificuldade, mas uma das coisas que me parece bastante problemática em nível nacional, até a UBA fez um livro que fala sobre o uso de dados nos sistemas, os sistemas jurídicos, os órgãos ambientais, o Ministério Público e diversos sistemas que são utilizados, essa questão do sistema eletrônico, do funcionamento dos processos, de operação, de andamento dos processos de licenciamento ambiental e funcionar de forma adequada e que dialogue com todos os sistemas, né? A lei, ela traz esse tipo de informação, né, dizendo que todo mundo tem que, no prazo de 3 anos, ter sistemas eletrônicos e que todos esses sistemas estejam conectados. Em uma audiência que eu tive lá com o presidente do IBAMA, né, ele me relatou, não vou me recordar o número, mas era algo como 40, 50, 60 sistemas que o IBAMA trabalha, e esses sistemas não dialogam entre si. Tu não tem uma informação que está no sistema, tu não consegue transitar de forma automática, tem que fazer de tudo manualmente. Aqui em Porto Alegre, né, quando eu estava na coordenação do licenciamento ambiental, a gente fazia todo o processo urbanístico em um sistema, fazia todo o processo de licenciamento em outro sistema e depois manualmente ia para um terceiro sistema para emissão da licença. Isso é uma coisa completamente absurda, né? Nós termos que trabalhar dessa forma, isso gera uma burocracia totalmente desnecessária, e acredito que talvez o grande desafio de implementação inicial, considerando os prazos, é sistemas que funcionem. Eu vejo em vários órgãos ambientais aí sistemas que razoavelmente funcionam, mas muito mais como mero repositórios dos documentos, né? Tu joga ali o documento, aquilo ali fica no servidor do órgão ambiental e não existe um andamento automático, né, intuitivo desse sistema. Eu tenho uma dificuldade absurda de receber, por exemplo, como a gente tem no judiciário, Renata está acostumada com isso,
um push de informações, né, uma notificação de que o teu processo mudou aqui, saiu do analista tal para o analista, do analista A para o analista B, ou isso aí não existe, né, ou existe ainda de forma muito incipiente. Eu acho que o principal problema neste momento, né, ainda é uma questão tecnológica. Primeiro, implantação de sistemas e qualificação desses sistemas ambientais para que funcionem nestes órgãos. Não, perfeito. Você mencionou, eu lembrei agora, né? Recentemente tem órgão ambiental que faz ainda a publicação em diário oficial, né? Nem a própria informação aí para a parte interessada é por acompanhamento de diário oficial. E daí eu te pergunto, quem hoje em dia acompanha diário oficial, né? É complicado. Então... Diário oficial, Renata, diário oficial aqui no Arco Estadual, ali algumas publicações são feitas em edital no mural do átrio do órgão ambiental. Imagina, quem é que vai lá na sede, no CEDAS, vai olhar o mural, né, para ver o que foi publicado e o que não foi publicado. Isso aí não faz o menor sentido. É exatamente isso. E, Alexandre, eu queria fazer mais uma pergunta para você, tá? Na sua avaliação técnica, quais os dispositivos dessa nova norma que são os mais vulneráveis frente a ações diretas de inconstitucionalidade? Bom, eu acho que são acho que a maior crítica, né, em relação aos dispositivos que estão nas 3 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação de declaração de constitucionalidade que estão tramitando no STF nesse momento, as atividades dispensadas de licenciamento ambiental, né, ou não sujeitas, o texto da lei fala em atividades não sujeitas, que estão indicadas lá no artigo 9º e no artigo 8º e artigo 9º, melhor dizendo. Acredito que esse seja um ponto de atenção, né, ainda que, como disse, estamos num outro contexto, um novo cenário, e não necessariamente as decisões do STF que tenham balizado um entendimento anterior possam ser repetidas agora nesse momento, mas é um ponto de atenção, talvez limitando alguma das atividades que foram declaradas de forma expressa ali dentro do artigo 8º especialmente. Então, acho que é um ponto de atenção. Segundo ponto é a questão do porte, especialmente do porte para as atividades sujeitas à licença por adesão e compromisso, porque isso efetivamente aumenta o espectro da licença por adesão e compromisso, né? Porte no primeiro momento, impacto no segundo momento das LACs, eu acho que é um ponto de atenção, um ponto bastante criticado, né? E muito por conta dessa, digamos assim, narrativa contrária à licença por adesão e compromisso, e talvez alguma coisa que, de forma um pouco, eu acho que não necessariamente eu entenda que vá ter uma mudança significativa, mas é em relação à questão da não vinculação da manifestação das autoridades intervenientes, né, que tem uma definição, uma ratificação que a lei geral vem trazendo. Eu acho que é uma crítica que é feita também por entidades que estão fazendo as ações de inconstitucionalidade, mas, na minha opinião, né, a lei geral ela apenas ratificou o que a lei complementar 140, lá em 2011, né, 15 anos atrás, ela já dizia: as manifestações das autoridades envolvidas, de outros entes federados, ela não vincula o processo de licenciamento. Então, já estava isso dito lá, a Lei Complementar 140 já foi questionada a sua constitucionalidade e ela foi declarada constitucional. Então, para mim, isso não é novidade. Mas, vamos dizer assim, é um assunto que está sendo trazido à baila de novo e é um ponto de atenção em relação
a participação dos terceiros interessados, especialmente das comunidades afetadas, né? Os indígenas, as comunidades quilombolas, a questão do patrimônio histórico, eventuais unidades de conservação, isso talvez seja algum tipo de problema. Acho que isso poderia resumir, digamos assim, nesses 3 principais pontos que a gente pode tem que ficar atento, né, em relação à decisão do STF. Perfeito. Alexandre, maravilha. É um assunto aí instigante, né? Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Acho que nosso bate-papo está muito bom, mas eu preciso finalizar. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, Renata, é sempre um prazer falar contigo, né? Fazer um debate uma conversa, um bate-papo, né? Tão qualificado, com uma profissional tão qualificada como a Renata, né? Que trabalha muito nos processos, na prática, no licenciamento ambiental também. Então, isso faz muita diferença, né? Da gente poder dialogar com pessoas que conhecem um assunto e que têm também muita experiência prática em relação ao licenciamento ambiental. E o meu recado para a audiência é: a lei e é um recado muito pragmático, né? Porque eu entendo que a lei está aí, né? A lei está em vigor desde 4 de fevereiro e os órgãos ambientais e os operadores da área ambiental precisam aplicar, entender e aplicar a lei na sua sequência, sabendo que estamos passando por uma fase de adaptação, de transição, que existem situações que vão dar certo, outras talvez não estejam dando tão certo, e que nós, todos que estamos envolvidos nessa área, temos a responsabilidade técnica e jurídica de fazer que essa lei funcione. Porque se nós, né, defendemos por tanto tempo que existia uma necessidade que tivéssemos uma lei geral de licenciamento ambiental para ter uniformidade nos procedimentos, padronização dos procedimentos, otimização do licenciamento ambiental e maior segurança jurídica, nós temos que fazer um esforço, né, no sentido de que essa lei funcione. Nós precisamos estar apoiando a lei, ainda que a Renata, as pessoas pontualmente tenham alguma crítica, alguma discordância a determinado dispositivo. Não gostei disso, não gostei daquilo, a redação não foi a melhor para esse caso. Faz parte do processo, né? A lei nem sempre e normalmente não é o mundo ideal, porque faz parte de uma aprovação dentro de um congresso, um sistema normativo que tem mais muitos operadores lá, deputados e senadores que estão trabalhando nesse sentido, e ela nunca vai ser o mundo ideal. Então, o meu recado é: vamos trabalhar em prol da lei, sabendo de suas dificuldades, sabendo de eventuais discordâncias, sabendo que algumas situações eventualmente serão corrigidas ali na frente, seja com alteração normativa, seja com regulamentação por decreto, porque sempre foi um pedido, sempre foi uma necessidade que nós queríamos, né, uma norma geral, e ela está posta, então vamos aplicá-la, vamos defendê-la e vamos fazer que ela funcione, né? Se todo mundo diz que no Brasil tem algumas leis que pegam e tem outras leis que não pegam, vamos torcer e vamos fazer um esforço para que essa lei pegue e que a gente possa aplicá-la por muito tempo e que ela efetivamente melhore o processo de licenciamento ambiental no Brasil e que traga muita segurança jurídica a todos envolvidos, seja da administração pública, seja dos empreendedores, dos produtores que estão aí do outro lado do balcão. Perfeito, Alexandre. Você fez um comentário que eu acho que é excelente, né? Porque a questão da segurança jurídica, eu acho que ela é essencial, é algo que hoje, da forma como estava instituído, e a gente sabe que vai continuar tendo, mas
eram muitos questionamentos, né? Então, o empresariado e a própria pessoa, o fiscal, o agente que está ali do outro lado, ambas as partes precisam ter segurança jurídica de um procedimento, né? Nenhuma norma, nada, na verdade, vai ser para agradar todo mundo, né? Porque todo mundo tem visões diferentes sobre tudo, então, muito difícil a gente, né, querer que uma lei agrade todo mundo, e uma lei que ficou tantos anos sendo discutida, né? Talvez quando ela começou a ser discutida, muita coisa mudou, então está longe de ser uma norma perfeita. Mas essa uniformização, realmente, acho que a gente precisava, para, né, como país, como organização, para a gente tentar ter uma efetividade um pouco maior ali da questão do licenciamento, da proteção ambiental como um todo. Então, acho que você fez aí colocações excelentes aqui para finalizar a sua participação. E, mais uma vez, queria te agradecer, né, você sempre prontamente aceita aqui os nossos convites, e já deixo, né, o convite para que, em próximos assuntos, também você venha para debater, para trazer esse seu ponto de vista, né? A gente sempre está aprendendo com essas conversas, com essas discussões. Então, muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Renata, sempre à disposição, e um grande abraço a todo mundo. No programa de hoje, conversei com o Dr. Alexandre Burman sobre as inovações jurídicas e as implicações operacionais da nova lei de licenciamento ambiental. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos na próxima semana.